E, Rod, quando você começou com o inglês, você aprendeu no Brasil, você aprendeu fora? Eu acho que, assim, como todo bom cristão, tudo começa com um testemunho, mas o meu é um testemunho mesmo, não é testemunho não, né? Porque tem gente que vai contar só fala desgrama só que aconteceu na vida. Não, meu testemunho. Ele começa com um evento desafiador na minha vida, né? Com 17 anos de idade, a gente muda para Jacutinga, não sei se vocês conhecem, sul de Minas Gerais, é uma cidade vizinha de Monte Sião, é onde eu moro agora, também cidade da Malha. Ali tem o Instituto Bíblico Peniel, é Missão Novas Tribos. Ali eles formam os missionários para irem nas tribos indígenas e compartilhar, né, espalhar a palavra de Deus. E ali morava um pastor chamado Samuel Brennan, pastor americano. Aliás, né, a gente deve o evangelho no Brasil aos americanos, né? O Rafael Conrado mesmo falou isso várias vezes. E durante esse tempo que a gente estava morando na cidade, minha mãe ela ficou doente, ela teve câncer, e o pastor Samuel Brennan começou a visitar em casa para falar de Jesus. Então, você imagina, um cara americano, sai dos Estados Unidos, vem para o Brasil, ele entende que a missão dele é aqui, né, e tudo mais, começa a frequentar lá em casa. A gente não é convertido. Ele dá para a gente o livro de Benny Hinn, Bom Dia, Good Morning, Holy Spirit, Bom Dia, Espírito Santo. E aí, durante aqueles 2 meses, dos últimos 2 meses da vida da minha mãe se converte e eu também me converto. Então, a gente tem esse tempo de falar tchau, né, entre eu e minha mãe, é um tempo dela falar oi para a eternidade, e é o tempo de eu conhecer Jesus. E esse é o turning point, é o momento de virada da minha vida. Acho que todo cristão, né, tem um momento de antes de Jesus, 17 anos. 17. Antes de Jesus, depois de Jesus. Obviamente muito difícil, né? Hoje, né, eu sou pai, tá? É bem difícil não ter a mãe, mas a gente vai superando e Deus vai trazendo as pessoas suprindo, né, de alguma forma. Mas enfim. E aí me apaixono por Jesus e eu quero estudar a Bíblia. E eu tenho esse negócio dos Estados Unidos, né, cara? Sempre tive. Falei, cara, eu quero estudar a Bíblia nos Estados Unidos. E aí eu comecei a buscar. Naquela época a internet era internet de escada. Era isso aí, rapaz, era um perrengue. Meia-noite para ser mais era barato. Isso aí, cara. Quantas madrugadas, né? Aí eu comecei a buscar uns colégios bíblicos, né? E aí eu encontrei 3 que estavam dentro das minhas possibilidades financeiras. Um era na Pensilvânia. Aí eu olhei, tipo, aquelas irmãs da Assembleia, assim, sabe? Aquela fotinha. Eu falei, cara, não dá. Acho que aqui não vai dar certo, né? Nada contra a Assembleia. A gente ama os assembleianos. Mas tinha umas roupas, assim, bem, tipo, 1980. Falei, acho que não vai rolar. E aí tinha um outro no Alasca, eu falei, cara, Alasca eu não dou conta. Nossa, Alasca é de lascar. E tinha um outro no Maine, que é frio pra caramba, mas era um valor muito possível. Na época era tipo $2.500. Qual a capital do Maine? Augusta. Qual? Augusta. Enfim, e aí... Vamos aprendendo aqui, tá ligado? E aí eu mando, né, submeto, I submit the papers, eu mando a papelada, mando um e-mail, você foi aprovado para o Faith Bible College e tal, foi uma felicidade, né? E aí vou eu lá pro Maine, e a gente começa a entender, né, o que é esse estado. Maine é um dos estados menos populosos, se não for o menos populoso dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele é conhecido por causa do autor Stephen King, que é um dos maiores autores norte-americanos, né? Ele escreveu aqueles livros A Espera de um Milagre, né? Sabe? Também tem It, A Palhaço Assassino, tem uns meio cabuloso, assim, né? Stephen King, A minha irmã estudou com a filha do Stephen King, para você ter ideia. O cara anda na rua lá, um cara bem possível, assim. Então, o estado nos Estados Unidos é conhecido por ele, também é conhecido pelas casas de veraneio. Todo milionário nos Estados Unidos tem uma casa de praia no Maine. Né? E o Maine também tem uma cultura muito legal, que o pessoal no inverno vai tudo para a Flórida. Então, é muito louco. Por exemplo, a minha professora da universidade, ela ficava 6 meses na Flórida e 6 meses no Maine. Mas, enfim, aí eu vou lá para o Maine, chego lá, num estado que não tem gente, e vou para uma nova cultura, né? Aí eu começo a entender o trabalhar de Deus na minha vida, porque é um estado que só tem americano, então é só inglês, você só pode falar inglês. Não é que nem lá no sul da Flórida, que você ainda tem os brasileiros, os mexicanos, a galera, né, espanhola aí que fala o espanhol. Eu tenho que me submergir realmente, né? Tenho que abraçar a cultura. Mas é muito legal, porque eu vi um americano que tem interesse num cara de outro país, porque eu era o cara legal, the new kid on the block. Tipo, um brasileiro aqui, que louco.
Então, assim, Esse eu conheço só a banda, só, New Kids. Eu também. é uma expressão em Eu nem inglês, sabia tipo, que era uma expressão. é o cara da hora, entendeu? O cara do momento, né? The man of the hour, tipo, né? The new kid on the block, o cara que tá chegando ali, né? Quem que é esse cara aí e tal, né? Aí o pessoal começou a querer entender quem era a minha vida e tal. E eu tô nesse colégio bíblico e eu tenho dinheiro para ficar um ano ali, né? Brasileiro. Sem trabalhar? Você tava Não trabalhando? pode, né? Ainda mais no Maine, né? Talvez lá na Flórida a galera vai, né? Mas no Maine não tem como. Tem Uma um supervisão tem muito 1 maior milhão ali, de né? pessoas num estado do tamanho de Santa Nossa, Catarina. sério? Não, Então- é pequena mesmo. É. Mas qual que é a cidade mais conhecida do estado? Talvez Portland. Ah, Portland, tá. Ah, sim. Maine. Tá. É, aqui tem dois Que hora Portland. que você falou é. Augusta, Augusta. eu falei, não conheço. É. Mas enfim, tem até Portland, tem a Lighthouse, tem aquele farol bonito dos cartões postais e tal. Então, ali no colégio bíblico, a gente realmente você tem uma família ali, né? E tem muitas regras, porque né, tem um andar só dos meninos, um andar só das meninas, um andar só dos casais. É vida em colégio bíblico. Tem horário para tudo. Se você não chega na hora, você ganha pontos. Se você ganha pontos, você tem que tirar a neve da garagem do presidente do colégio, sabe? Então, assim, cara, é regra. E aí eu aprendi muito sobre essa questão de pontualidade, de organização. E o americano é bom com excelência, né? Tudo que eles fazem com excelência, né? Então eu aprendi muito esse valor do trabalho, da organização, do acordar cedo, né? Da primeira Foi aula. rápido a adaptação? Não, teve muita noite de choro, né? O pessoal diz que um choque cultural tem 4 fases, né? A primeira fase é a fase que você chega num lugar e você fica vislumbrado com tudo que está acontecendo, né? A comida é mais gostosa, o sol é mais amarelo e as flores são mais cheirosas, né? A segunda fase é uma segunda fase de comparação, você compara a sua cultura com a cultura local. A terceira fase é uma fase que você odeia, você quer ir embora. E a quarta fase é a fase onde você já se adaptou à cultura. A maioria das pessoas que fazem intercâmbio, né, rapidinho, eles chegam no máximo na segunda fase, né, porque ele faz lá 2 meses. O cara que faz 6 meses, ele geralmente chega na terceira fase, odiando o país e quer vir embora. Geralmente aquela pessoa que vem embora porque ela só ficou na terceira fase. Agora, a pessoa que chega na quarta fase, aí você se tornou realmente um cidadão mundial, um cara de 2 culturas, digamos assim. Então, assim, como eu fiquei lá por muito tempo, né, como eu fui nesse primeiro ano, aí estava lá, aí chegou o verão, falei, cara, chegou o verão, 3 meses aqui, eu tenho que voltar para o Brasil. E aí, naquele tempo, tinha uma amiga de sala de aula, Sandy Scott, ela sentava na minha frente. Hoje eu sou casado, posso falar isso sem problema. Ela tinha um crush, né, em mim, tipo, brasileiro, tal, cabelo pretinho, olhinho pretinho e tal. Né, porque Diferenciado. 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 Porque A esposa só olhou ali, então tinha crush, então. O nome dela? Qual que é o nome dela? Ela nem liga Vamos mais, ver não para liga. onde vai esse Não, whey aí. minha mulher é uma mulher resolvida. Né, mas enfim. Resolvido. Chega em casa, então tinha crush, então. Você só falou pro Brasil inteiro, então, é isso? Maria E aquele Maria. testemunho na igreja lá. E aí, ela falou assim, vamos lá na casa do meu tio, do Keith, porque ele acabou de se separar pela 3ª vez. E ele tá triste, está depressivo, e eu limpo a casa dele uma vez por semana. Eu falei, vamos lá. Aí eu vou e conheço o Keith. Keith é aquele típico fazendeiro americano, alto, olho azul, branquelo né? Com a mão dele é 2 das minhas mãos. Cara de gringo. O Keith não consegue nem passar fio dental, é muito louco, assim. E fazendeiro, a fazenda Tipo lá... Picasso. deve ter uns 200 vacas lá, e dava conta, ele mais um ajudante lá dava conta de tudo. E aí, estudante de Bíblia faz o quê? Hey, Keith, beleza? Meu nome é Rod, nice to meet you. Keith, eu queria te ensinar o livro de João. Posso te ensinar o livro de João? Falei, opa! Eu falei, posso vir aqui uma vez por semana te ensinar o livro de João? Pode, Rod. Então aí começa uma amizade com o Keith e eu começo a evangelizar o Keith. Dentro de 1 mês, o Keith começa a ir para a igreja. E aí chega as férias, né? O verão e tal. Aí eu falo, cara, não dá para ir para o Brasil, não tenho dinheiro, eu preciso trabalhar aqui, mas não pode, né? Porque não tem como. Mas eu poderia trabalhar em qualquer lugar e a pessoa poderia doar esse dinheiro para o colégio bíblico. Isso é legal e isso iria para os meus estudos. Moral da história. Ligo para o Keith, falo, Keith, está acontecendo isso e isso. Você tem alguma posição, tem algum trabalho aí para mim na fazenda? Aí ele fala, olha, o menino que trabalha aqui comigo, ele está tirando carteira de motorista, que ele vai ficar tirando essa carteira 2 meses.
Eu falei, glória a Deus. É o que É eu o preciso. verão. É o verão. Falou, vem trabalhar comigo. Então, de repente, né, eu viro um fazendeiro ali, literalmente. Né, vou para a fazenda. Só que nessa época, né, na casa, lá estava o Keith, estavam as 2 filhas dele, e ele começando a ir para a igreja, e eu evangelizando, a gente falando, eu sempre falando de Jesus e tal. E aí a gente fica muito amigo, muito amigo. E eu sou um dos brasileiros que no meu passado, eu tive problemas com o meu pai. Meu pai não era um cara muito presente, ou se era bebia, fumava. Hoje a gente tem um relacionamento bem saudável. Mas tem todos aqueles traumas, né? Sim. Quem é pai entende e reconfigura. E, né, eu sou pai de 2 meninas e eu consegui reconfigurar isso na cruz, em Jesus e em conhecimento. Mas ali tinha muito trauma. E aí eu lembro um dia eu estava dirigindo, a gente estava na caminhonete, a gente estava indo pegar feno, né, fazenda, né? A gente distribuía os fenos, plantava e tal. Eu falei, Keith, posso te chamar de pai? Ele falou, pode. E aí o Keith virou meu pai, literalmente, né? Deus me deu um pai. Isso era uma oração que eu tinha. Falei, muitas vezes eu, na minha oração, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor é meu pai, né? Eu sei que a Bíblia, né, que relacionamento com você transforma tudo, mas eu queria um pai físico, que eu pudesse conversar, porque eu sou homem, eu quero poder modelar melhor e tal, né? O homem que você. E a gente fica muito próximo. E aí o Keith, frequentando a igreja, conhece a Connie, que é a minha mãe agora, né, tal. Então deu certo. Moral da história. Keith conhece a Connie, se apaixonam. Um dia eu estou em casa com eles, falam assim, viu, a gente quer te adotar. Caramba. De adotar mesmo? É. Assim, tipo, a gente quer que você mora aqui com a gente quer pagar pela sua faculdade. Então, nessa de um ano, eu fiquei 10 anos com eles. Nossa, muito louco. Que salto, então, cara. eles, tipo, transformaram a minha vida. No entanto, que o nome da minha filha, da Glória, eu fico emocional toda vez que eu falo isso. Eu vi isso. Não tem jeito. Fica à vontade. O nome da Glória é Gloria Scott, né? Ela nasceu um dia depois do aniversário dele. Então, assim, a gente tem uma conexão muito forte. Então, todo ano eu estou com eles, eu chamo ele de pai. Legal. É muito louco, assim, o que Deus fez, né? Pega um brasileiro, né, de família simples, quebrado, né, assim, quebrado espiritualmente, né, que não vem de família cristã, né, minha mãe não era uma mãe que orava por mim, meu pai não era um pai que orava por mim, né, que nem nós, né, você é pai, você coloca a mão, toda noite coloca a mão ali na cabeça da Glória e fala, você vai ser profeta. Tua mãe se converteu e já foi pro Senhor. Já foi, né, graças a Deus, milagrosamente, Glória a né, Deus milagrosamente, Mas a gente não cresceu assim, né? Pelo contrário, nós éramos os típicos católicos não praticantes, né? E minha mãe era super descontraída, era toda psicóloga, sabe? Deus é Deus, mas também é um Deus, como outros deuses, sabe assim? Sim. Né? Então a gente meio que cresceu nessa pegada, sabe? Muito, obviamente, antes de falecer ali, a mudança foi total. E o seminário, você foi quanto tempo de seminário lá? 3 anos de E aí faculdade. depois de 3 anos você ficou mais 7 anos mais lá, trabalhando com eles mesmo? Faculdade, fazendo pós, sempre visto de estudante, renovando. Então você fez outros cursos. Renovando, me formei. E aí, Primeiro foi 3 anos de seminário. aí fiz faculdade bíblica, depois fiz Business and Administration, que é administração de empresas. Sim. E aí, de repente, o ciclo ali fecha, né? Porque o Maine, ele é maravilhoso, mas ele também não é um estado de grandes oportunidades, porque eu fiz negócios. Eu sei que eu não vou ser fazendeiro, né? E é muito legal, porque eu vi coisas inimagináveis. Eu vi a aurora boreal. Uau. Que legal. Né? Eu fui com um amigo meu pescar lagosta. Polo Norte o negócio. Hein? Coisas assim. Eu já andei de snowmobile, se dirigir snowmobile. Como fala? Snowmobile? Entendeu? Assim, é uma coisa muito louca, né? Não. Okay. É o outro que eu vou lembrar aqui. Nós é o jet ski da neve. É snowmobile. Snowmobile. De neve é snowmobile. Snowmobile. Aqui é jet ski de neve. Que no caso aqui não tem neve? No caso aqui é snowmobile. Lá é snowmobile, entendeu? É diferente. Snowbobão. Mas aonde você viu a aurora boreal? Foi no Maine. Caramba. Eu não sabia que... Só que tá menos 30 graus também. Era muito louco. Então a gente vivenciou muita coisa legal. E no colégio bíblico também, quantas vezes eu estava no colégio bíblico, assim, eu conheci o Amish people, né? O que é o Amish? São aquelas pessoas... Sim. Né? Amish. Muito louco. Amish, muito legal, cara. Eles frequentavam as mesmas... É uma cultura já totalmente diferente. diferente. Já.
Então, eu e a Vanessa, toda vez que a gente está no ônibus... Desculpa, no que consiste a cultura deles? A cultura deles eles têm assim vários critérios para corte de cabelo masculino, feminino, né, simplicidade nas cores que pode usar, azul, cinza e preto e alguns os outros tons. Eles não usam eletricidade. Então, mas eu não sei nem o que é isso que vocês estão falando. Existe um povo alemão, cristão, que migrou para os Estados Unidos. A maioria está lá na Pensilvânia e na Nova Inglaterra. É um povo apaixonado por Jesus, que lê a Bíblia, que lê a palavra. Cristãos mesmo. Cristão mesmo, assim, é crente do reteté, como eu costumo dizer, assim, apaixonado por Jesus. E eles vivem isolados, eles não querem se misturar com a cultura, né, com a modernidade, porque na mente deles, eles acreditam que isso vai afastar eles de Deus. Né? Obviamente, se você estudar a cultura, vai ser muito mais profundo que isso. Mas por raso é isso. Mas foi legal encontrar esse tipo de coisa, né? Ver esse tipo de coisa. E, geralmente eles são meio esculachados pela cultura americana, né? Muito zoados, assim. Por exemplo, no cinema. Você vê que a galera zoa muito, chamando de retrógrado. Eu vejo muito no cinema isso. Eu acho que Hollywood... No cinema. Não, acho que Hollywood faz isso. No dia a dia, pelo contrário. O americano tem um respeito bem grande por... É a primeira vez que eu tenho algum contato com alguém que teve contato real com os caras. Né? Não, existe um grande Acaba respeito. estigmatizando, talvez. No entanto, que assim, ó, dependendo onde você estiver na Nova Inglaterra, tem plaquinhas de Amish, tipo, tome cuidado. Pode ser que um Amish passe de carroça. Sério? Caramba. É muito legal. Diferente, mano. Muito bacana. Colocou no Google para ele ver? Não, eu tô tentando entender. Você vai lembrar. Porque eu não sei o que é isso. Você vai lembrar de algum filme que você tenha visto. Você vai. Esse povo Essa assim. galera aí. Eu vi isso aqui é filme de época. Eles se vestem assim até hoje, que essas... eles se vestem assim até hoje, com a barba. Achei que você nunca... Achei que você tinha visto algum filme. Muitos documentários. Muitos deles... documentário. E você vê que o inglês dele tem ainda Meu amigo um acento... Tem um acento alemão ali? Alemão, muito legal. Eles são bilíngues. O que seria o acento alemão na prática, assim? Eu não vou saber Você fazer. não sabe?